Bom, pessoal, eu acho que a gente tem, quando a gente analisa o, a nossa narrativa, qual é o grande diferencial da narrativa? É como se fosse assim, aonde que o pingo cai pela primeira vez na água e que começa a fazer ondas a partir disso. Aonde que é isso? Naquela frase do McLuhan, mudou a tecnologia, mudou a espécie. Essa frase é o pulo do gato para entender os sapiens e a gente conseguir fazer um futurismo de muito mais qualidade. Porque, de maneira geral, as pessoas, quando veem a tecnologia, elas não percebem que a gente tem a possibilidade de uma mudança tecnocultural. A pessoa vê a tecnologia e vê assim, as pessoas vão passar a usar aquilo, mas a sociedade continua igual e a sociedade vai utilizar aquela tecnologia, mas a gente continua do mesmo jeito. E o que o McLuhan diz é assim, não. A tecnologia, quando ele fala depois na sequência, o meio é a mensagem, esse o meio é a mensagem serve para analisar os meios eletrônicos de massa, mas serve para analisar, como a gente está fazendo, qualquer coisa do Sapiens. Né? A gente poderia dizer que a espécie ela trabalha dentro dessa placa-mãe, né? Em que as tecnologias são as mensagens. Né? Não existe a possibilidade da gente pensar. E aí a gente cria essa ideia que aparece no livro de 2018, do Tecnoplaneta Expansível, do Sapiens Mutante. A ideia do Sapiens Mutante é essa ideia do McLuhan, né? Porque a tecnologia muda o ser humano, se a tecnologia muda, o ser humano é mutante. E é a única espécie mutante do planeta. Mutante, tecnomutante. Os outros são mutantes, fazem mudanças genéticas. A gente faz mudanças tecnogenéticas. Então, quando a gente projeta o futuro, eu acho que foi o Palhano que mandou um projeto da Fiesp sobre o futuro. Como é que ela projeta o futuro? Ela pega todos os dados e os paradigmas que nós temos hoje e projeta um futuro com os mesmos paradigmas. Mas se você for analisar, pega lá, por exemplo, o caso lá do Descartes, né? Quando surge lá a prensa, o que teve necessidade? O Descartes teve necessidade de lançar o livro Discurso do Método. O livro Discurso do Método foi uma resposta, né, das ideias para as tecnologias que surgiram. Foi uma readequação cultural para o... Quer dizer, é assim, tecnocultura. Então, é como se fosse uma gangorra, mas uma gangorra em espiral. Imagina assim, vai subindo, né? As pessoas vão empurrando, aqueles carrinhos de ferrovia que tem uma manivela no meio que a pessoa empurra como se fosse uma gangorra, em que a pessoa vai andando assim, né? Então, você vai subindo o espiral. Então, você tem a tecnologia, tem a ideia, tem a tecnologia. Então, quando o Descartes fala do discurso do método, o que ele propõe no discurso do método? Vamos pensar de maneira mais reflexiva. Nós temos um pensamento muito mágico e esse pensamento mágico não vai ajudar a gente a ir para frente. Mas essa possibilidade que ele teve de vamos pensar de maneira menos mágica era o pensamento oral. O pensamento oral era mágico porque trabalhava com determinadas áreas do cérebro que a escrita veio substituir, né? Porque a escrita você lê, você reflete, quando você escreve você reflete de novo. Então você começa a mexer com outras áreas do cérebro e aí o Descartes falou, cara, vamos organizar a brincadeira. E tudo isso tem a ver com o quê? Embaixo de tudo isso, a sobrevivência. Esse movimento todo tem a ver com a sobrevivência. Essa é a grande novidade da contribuição aqui do Brasil para esse projeto em desenvolvimento que começa no Canadá. Quando a gente sai da antropologia da cognitiva, em que a preocupação é entender os efeitos da mídia na sociedade,
quando a gente parte para entender, né, como o Sapiens sobrevive e quais são os movimentos que nós fazemos na macro-história para sobreviver. Porque a gente está vivendo um movimento de mudança de sobrevivência. E as pessoas não enxergam isso porque não estão com esse ferramental que a gente tem. Aí não conseguem enxergar com a diapasão. Se a gente... E aí vocês vão dizer, mas como é que a gente pode dizer que a gente está com as ferramentas mais adequadas? Primeiro, existe uma lógica interna que aponta para as coisas do passado. Então se diz, realmente é uma explicação do passado mais consistente do que as que estão por aí. Ok, mas isso não serve para nada. Se a gente está se propondo a ser um futurismo competitivo, a gente tem que apostar o seguinte, bom, vamos ver. Se eu não me engano, acho que foi o próprio Paleano também que colocou, alguém colocou no grupo uma matéria da Forbes falando que a uberização sofre um risco, né, o Uber sofre o risco do arcade já no modelo blockchain que as pessoas vão colocar. É a primeira, e você vê, a Forbes está escrevendo, então é uma revista importante. Então é a primeira, começam a aparecer as primeiras iniciativas da blockchainização, que é a uberização da uberização, que é a aposta que a gente está fazendo. Se isso se consolidar, é como se fosse aquela história do Einstein, né? Quando você jogou lá e você tinha que olhar para ver se a Terra realmente era curva, se a luz fazia uma curva, precisava ter um eclipse, né? No nosso caso, para a gente dizer que o nosso futurismo competitivo faz sentido, né, é se realmente a blockchainização massificar a uberização. Aí a gente vai dizer, não, realmente o que nós estamos propondo faz sentido, que esse é o objetivo, né? O objetivo da ciência é diagnosticar, prognosticar, né? E sugerir tratamentos. Então você está com esse problema na pele, se você não cuidar desse problema na pele, você vai ter tais situações. Para você não ter tais situações e não ter esse problema, você precisa fazer tal coisa. Diagnóstico, prognóstico e tratamento. É o que a gente faz, né? O que você vai fazer? Inovação bimodal administrativa para que você não possa competir num mundo em que vai ter uberização e blockchainização. É um pouco por aí. Dizer que ontem a gente fez aí, já estamos quase com toda a galera da quarta imersão, né? E estamos na continuidade. O pessoal que tiver dúvida, aí eu estou preparando um documento para, vou ver se eu consigo botar hoje ou na segunda-feira, para explicar melhor tudo que a gente está fazendo e tal, papai, e orientar melhor o pessoal para aproveitar ao máximo a quarta imersão. Bom, é isso, galera. Boa sexta, bom fim de semana.